Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, tá certo? Estou com muita saudade de dar aula presencial para vocês, mas eu espero muito que vocês estejam se cuidando, porque infelizmente ainda estamos numa pandemia, tá certo? Então é muito importante que quem possa ficar em casa continue a se proteger e quem precisa sair continue se cuidando, usando máscara, álcool em gel, tá certo? Olha só, nessa aula de hoje nós vamos aqui gravar o segundo vídeo sobre civilizações da Mesoamérica, tá certo? Nós já falamos sobre os Olmecas numa aula anterior, que eu vou deixar aqui no card para vocês revisarem sempre que vocês quiserem. E hoje nós vamos falar sobre os Maias, uma civilização que surgiu por volta do ano 1000 antes de Cristo, tá bom? É sempre muito importante que quando a gente fala em alguma civilização, um povo na história, é muito importante que vocês saibam identificar o território no mapa onde aquela civilização se desenvolveu, onde aquele povo viveu a sua história. Quando nós falamos em Maia, nós estamos falando na península de Yucatán, que é esse territóriozinho aqui representado no mapa com a seta verde. E galera, esse território aqui ele pega ali partes do México, mas também partes da Guatemala e de Honduras, porque existem vestígios da presença maia também na Guatemala, e em Honduras, certo? Pessoal, se nós falamos em civilização maia, é sempre muito importante vocês compreenderem os aspectos da religião desse povo, tá? Antes de tudo, a informação básica sobre a religião maia. Eles eram povos politeístas. Eles adoravam a vários deuses, tá? Algo muito interessante da religião maia é que eles acreditavam que tudo que acontece no mundo físico, né, naquele mundo material onde a gente vive, tudo que acontece é por intervenção de seres místicos, seres sobrenaturais, como por exemplo os deuses. Eles acreditavam que assim, tanto os deuses como os ancestrais, eles tinham o poder de interferir no mundo físico, seja para o bem, seja para o mal. Por que seja para o mal, professor? Porque os maias também acreditavam que se os deuses eles viessem a ficar zangados, eles poderiam castigar o seu povo, né? Eles poderiam punir aquela sociedade. Tanto é que eles acreditavam que os deuses eles ficavam satisfeitos com os sacrifícios. E muitos desses sacrifícios eram sacrifícios humanos. E os relatos que existem, galera, por historiadores, é que esses sacrifícios eles eram muito violentos, porque eles envolviam decapitação, né? Ou seja, cortar a cabeça de um prisioneiro de guerra, por exemplo, ou de alguém que se oferece para ser sacrificado. Assim como também havia uma prática muito comum nesses sacrifícios, que era de abrir o peito do indivíduo, ele ainda vivo, e arrancar o coração, né? Ou seja, eram práticas consideradas bastante violentas, mas que eram comuns na cultura maia para satisfazer os deuses, certo, galera? Quando nós falamos em religião, também nós estamos falando um pouquinho sobre sociedade. Vamos compreender um pouco da sociedade maia. A sociedade maia, galera, era muito hierarquizada, muito bem dividida. Ou seja, cada grupo tinha sua função certa naquela sociedade. Se você nasce em um determinado grupo da pirâmide social, você tem uma função, que você vai cumprir essa função pelo resto da sua vida. No topo da pirâmide maia, nós temos os nobres. Esses nobres, eles poderiam ser chefes guerreiros, por exemplo. Eles eram funcionários públicos, eles eram os responsáveis pela administração das cidades, certo? Abaixo desses nobres, nós vamos ter os sacerdotes. Os sacerdotes eram responsáveis pelas práticas religiosas, eles eram responsáveis também pela preservação da cultura maia, né? Se nós temos hoje, por exemplo, artistas, né, grupos, historiadores que mantêm a preservação da nossa cultura, né, daquilo que nós entendemos como a cultura popular, por exemplo, os maias também vão ter esse indivíduo que vai ter essa função. Só que nesse caso serão os
sacerdotes responsáveis por contar as histórias do seu povo, manter os rituais de sacrifícios, tá certo? Organizar as cerimônias religiosas, tá bom? E era um grupo considerado muito importante, tá certo? Lembre-se disso. Em terceiro lugar na pirâmide, galera, nós vamos ter um grupo intermediário ali de indivíduos que são cidadãos livres. Eles vão ser camponeses, mas também podem ser artesãos, pequenos comerciantes. Eles pagavam impostos, tá certo? No Estado, e eles serviam ao exército também. Pessoal, esses indivíduos aqui, reparem que são eles quem mantêm a sociedade maia, porque são eles quem produzem alimentos, são eles que trabalham e são eles que pagam impostos. Então eles são a base da sociedade maia, o sustentáculo da sociedade maia. Alguém pode perguntar, professor, mas e os escravos? Porque na base da pirâmide está aqui os escravos, não são eles a base da pirâmide, ou seja, quem sustenta os maias? Galera, não, porque os escravos maias, eles existiam, mas num número muito pequeno, tá certo? Então, não era um número suficiente para que a gente considere esse grupo como o grupo que sustentava a sociedade maia, tá? E quem era escravo entre os maias? Quem podia ser considerado escravo? Como isso era delimitado? O escravo maia, geralmente, era alguém que era capturado em guerra, ou então alguém que devia, mas não tinha condições de pagar com o que devia. Então, acabava sendo escravizado também, agora só que por dívidas, tá certo? Então, essa aqui é a base da sociedade maia. Um pouquinho para vocês entenderem como a sociedade era configurada, como aquela sociedade era organizada. Pessoal, falando em sociedade um pouquinho ainda e falando em política, vamos compreender o seguinte, que a sociedade maia, ela era configurada no que a gente chama de cidades-estado. Ou seja, haviam várias cidades maias, várias cidades. E essas cidades, elas também devem ser chamadas de cidades-estado. Por que cidades-estado, professor? Porque, galera, cada cidade, ela era considerada uma unidade administrativa, com leis próprias, com um governante próprio. Cada cidade, ela era totalmente independente. Ou seja, duas cidades, por mais que fossem próximas, mas elas eram totalmente independentes uma da outra. Tanto que tinham, muitas vezes, deuses diferentes. Por isso que eles eram politeístas, porque havia a presença de vários deuses. Eles vão ter governantes diferentes. Então, diferente de outras civilizações da Mesoamérica, os maias, galera, não tinham um rei maia, por exemplo, um grande representante político de todos os maias. Porque eles vão ter vários representantes, porque cada cidade vai ter a sua principal liderança política. E era comum também, como essas cidades elas eram muito independentes umas da outra, era comum haver guerra entre essas cidades. Então, só existia uma coisa que unia os maias. Professor, o que vai unir os maias, então, se eles são tão independentes, se eles são tão separados politicamente? Imagine vocês que ocorra, por exemplo, uma ameaça de invasão estrangeira. Imagine que os astecas, por exemplo, um povo muito guerreiro entre os mesoamericanos, resolvam invadir territórios pertencentes aos maias. Então, nesse momento, as cidades-estado, elas esqueciam qualquer diferença e elas se uniam para enfrentar um invasor estrangeiro. Ou seja, sempre que havia perigo de invasões estrangeiras, os maias se uniam. Esse era o momento em que os maias sempre se uniam, tá certo? Aqui um exemplo para vocês da cidade maia de Tikal, na Guatemala. Era uma cidade-estado também, como eu falei para vocês, tá? Parece muito, lembra muito o sistema político lá da Grécia, aquele sistema em cidades-estados, cidades que se comportam como pequenas nações independentes, certo? Simples assim. E aí, pessoal, vamos entender um pouco sobre a cultura maia também, sobre os seus avanços, sua ciência, seu conhecimento. Pessoal, esse povo dominava pra caramba a astronomia. Eles eram grandes estudiosos dos astros, certo?
Tanto que eles vão criar algumas edificações que serviam tanto como templos, mas também como observatórios astronômicos. Porque era aqui que eles estudavam, por exemplo, o movimento da Lua, do Sol, a presença das constelações, eles conseguiram identificar as constelações. Por que isso era importante? Pessoal, foi assim que eles criaram um calendário de 365 dias, tá certo? Ou seja, eles vão criar essa delimitação, essa contagem, melhor dizendo, temporal. Uma coisa interessante sobre os maias é o seguinte: eles acreditavam que o mundo iria acabar, né? Talvez vocês não lembrem, com certeza muitos aqui não vão lembrar, mas em 2012, por exemplo, quando estava ali em 2011 para chegar a 2012, havia toda aquela conversa, o mundo vai se acabar em 2012, porque havia o que? Uma previsão maia, né? Havia uma profecia maia que dizia que o mundo ia acabar em 2012. Havia essa profecia, professor? Sim, havia. Mas a grande questão é que para os maias, o mundo acabou várias vezes. Como assim? O mundo acabou a cada 52 anos e continuará a ser assim permanentemente. Os maias acreditavam nisso. 2012, por exemplo, era o fechamento de um ciclo de 52 anos no calendário maia. Significaria dizer que em 2012 o mundo iria acabar, mas ele iria também renascer. Quando os maias falavam em fim do mundo, não significava dizer que o mundo iria explodir, que tudo iria morrer, que meteoros iriam cair sobre a Terra, não. Eles acreditavam que aquilo ali, aquele ano, seria o fechamento de um ciclo, certo? E o surgimento de um outro ciclo. Tanto que quando chegava no ano 52, o ciclo se fechava e eles voltavam a contar mais uma vez os anos. Ano 1, ano 2, ano 3. Era assim que eles viam a Terra, como um desenrolar de fechamentos de ciclos e renascimento de novos ciclos de vida, tá certo? É a forma como eles viam a passagem do tempo, algo bem interessante. E aí, galera, ó, eles eram exímios matemáticos, tanto que eles vão dominar o zero, que parece ser uma coisa simples nos dias de hoje, mas não era, tá certo? Pouquíssimos povos na América, eles foram os primeiros a terem o domínio, a noção do zero, que parece ser algo simples, mas não é simples, tá certo? Tá ok? Algo muito importante também, e até curioso, é que tem uma comida que acho que todo mundo gosta, que é o chocolate. A origem do chocolate é maia, é uma bebida maia, né? O chocolate, na verdade, galera, era o quê? Era um suco produzido a partir de um fruto, que era o cacau, muito presente e muito importante na economia maia, tanto que era utilizado como moeda de troca. Então o chocolate era uma bebida feita a partir do cacau, e onde eles misturavam pimenta e baunilha, ficava uma bebida amarga e era considerada uma bebida sagrada. Nem todos tinham direito a beber o cacau ou o chocolate, né? E muitas vezes era uma bebida restrita ali a grandes lideranças, a sacerdotes. O chocolate que vocês gostam hoje, ele vai surgir porque com a chegada do europeu à América no século XVI, no século XV, melhor dizendo, o europeu ele vai pegar o cacau, vai levar para a Europa, porque na Europa não existia o cacau, e ele vai acrescentar açúcar e leite. Aí surgiu o tão adorado chocolate dos dias de hoje, que todo mundo ama pra caramba. Pessoal, nós não sabemos ao certo quais foram as causas do fim da civilização maia. Não se sabe ao certo, tá certo? Até hoje os historiadores não sabem o que causou o fim dessa civilização. Se foi algo relacionado a um fenômeno bélico, uma guerra, ou se foi a fuga de um fenômeno natural, como uma seca ou terremotos. Mas ainda hoje a civilização maia é muito misteriosa para nós historiadores, tá ok? Espero que tenha sido compreensível para vocês, espero que vocês estejam bem, continuem se cuidando sempre. Qualquer dúvida é só escrever aqui nos comentários, tá certo? Um abraço a todos, sigam firmes, não desistam da escola, nunca, tá certo?
a situação tá complicada, tá? Mas tenham força, tá? Isso vai passar, é temporário, tá bom? Abraço a todos. Tchau.